Foi, agora gravando. Vamos lá, pessoal. O que que a gente vai falar hoje? Vamos falar hoje sobre duas coisas importantes aí. Retração de Fibonacci, tá? Retração de Fibo. E a gente vai falar um pouquinho de falso rompimento também, tá? Também. Sim. Um presente para Vamos lá, então. Deixa eu... Como que vocês usam a retração aí? Só para mim ter ideia. Vocês usam 50%, 61,8, essas coisas assim, o normal, a retração normal, ou vocês têm algum nível a mais? Se quiser, pode falar. 61,8, Alisson, 50, Ah, eu, tá? eu, eu uso só além do 0 e do 100, né? O Uhum. 50 e o 79. O 79, boa, importante. Isso aí que a gente vai falar hoje mesmo, tá? Então tá, Eu pessoal, uso as 50. tuas, João, que tu já colocou lá no grupo. Oi? 79, 70. Eu já Isso, uso as que tu já mencionou antes, isso, né? isso aí eu já falei com o pessoal no TC já 79, várias vezes, né? 70,5. Isso mesmo. Então, o que que a gente É. vai fazer? Quando você vai usar uma retração, então quem não usa ainda, o que que é o FIBO, tá, pessoal? O FIBO é uma ferramenta, tá? Não, a gente tem que saber o seguinte: a gente não pode usar um Fibonacci de forma isolada, tá? Vou deixar só ele aqui. Deixa eu pegar e deixar menor aqui. Vamos lá. A gente tem as retrações aqui de Fibo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui os pontinhos dela. Fechou. Então, sim, Fibonacci. Muita gente quer operar só baseado em Fibo, tá? Só coloca Fibo no gráfico e acha que Fibo vai salvar todas as operações, tá? Na verdade, não é bem assim que funciona, tá? O que que o Fibo vai fazer? Ele vai te auxiliar, ele é uma ferramenta em que ele vai te auxiliar na identificação do suporte e resistência, das regiões em que você vai operar. Então, a gente viu aí, nesses últimos dias, nas últimas aulas, a gente viu como identificar tendência, como identificar liquidez, marcação das zonas de suporte e resistência, que são os blocos de ordem, e a gente vai adicionar o Fibo como uma ferramenta aí dentro da caixa. Não vamos usar de forma isolada. Por exemplo, eu não vou traçar simplesmente um fibo aqui, ó, nessa região, e vou achar que ele vai salvar a pátria. Quando chegar no 61,8 ali, está do lado errado aqui. Quando ele chegar no 61,8, eu vou simplesmente sair comprando ou no 50. Não, a gente vai usar ele de forma isolada. Primeira coisa, você tem que saber aonde está teu suporte e resistência, tá? Então, vamos citar um exemplo aqui do gráfico de 4 horas, tá? Onde a gente tem o início da pernada de alta. Então, aonde foi o início da pernada de alta? Foi nesse camarada aqui, ó, do 4 horas, ó. Então, a gente tem aqui o início da pernada e lá em cima a gente sabe que é o topo atual do momento, tá? Então, a gente tem nosso topo e o fundo. Quando você identifica o topo e o fundo e você já tem o bloco marcado, por que que eu tenho o bloco marcado aqui? Eu tenho o bloco marcado porque o mercado fez essa situação aqui, ó. Ele fez topo, fez fundo e rompeu a estrutura, rompeu o pivô, certo? Então, quando ele fez esse rompimento aqui, ó, ele abriu a estrutura do 4 horas para cima. Então, a gente ainda está em uma alta do 4 horas. Beleza, identificamos o movimento de alta. Então, o movimento de alta é esse aqui, ó, desse fundo até esse topo. Fechado. Como que você vai traçar o teu fibo daí? Você vai pegar lá do topinho, onde está o zero, né? O zero no topo e o 100 no fundo. O que que você vai adicionar no fibo aí? Quem não tem ainda, vai colocar o 70,5, 70,5%, 70,5.
e o 79%. Tá? Então, vocês vão adicionar esses dois níveis a mais no fibro de vocês. A gente geralmente conhece ali o 38, 50, o 61, aí a gente adiciona o 70,50 e o 79, tá? O que são essas regiões aí do 70,50 e do 79? Quando ele para em um bloco interessante, geralmente no day trade, claro que às vezes ele vai passar, ele vai buscar lá o final do bloco. Nesse caso, ele passou a região dos 79. Mas ele é um nível muito importante, principalmente o 79, tá? Principalmente o 79. Geralmente o mercado busca esse nível, tá? Então a gente não vai usar o 50 como uma entrada principal. O 50 às vezes pode ser uma possibilidade de repique ou alvo, mas a gente vai monitorar qual? As duas aqui, ó, 70,5 e 79. Principalmente o 79, que em muitos casos, quando o bloco está assim, ó, se a gente usa um bloco às vezes inteiro e você bate o teu fibo e o 79 está bem na metade do bloco, ou parecido ali, um pouquinho antes da metade, o 79 geralmente é a região onde vai entrar compra ou vai entrar venda, tá? Então, geralmente, essas regiões são as mais importantes para trade. Então, adicionem a partir de hoje no Fibro de vocês o 70,5 e o 79, tá? Então, esses dois casos, esses dois níveis são muito importantes. Se a gente pegar num gráfico de day trade, vou pegar o Bitcoin. O Bitcoin tem um caso bem clássico aqui dessa entrada aqui. Quando ele virou a estrutura para cima aqui, ó. Ó, quando ele virou esse mercado para cima, quando ele fez essa abertura do mercado, virou o pivô, você vai puxar o quê? O teu fibo lá de cima, o zero em cima e o 100 para baixo do bloco. Olha lá onde que ele foi. O bloco coincidindo com o 79. Então, maioria das vezes, o teu trade vai acontecer na região dos 79 com o bloco. Então, vocês vão ficar espertos o quê? Marcou a pernada, marcou o bloco, puxa o fibo como ferramenta e fica atento à região dos 79. Bateu no 79, fechou para cima do 79, aí está entrado no trade, tá? Então, o 79 é um ponto muito importante, muito importante. Por que que o pessoal usa o 61,8, tá? O pessoal às vezes usa o 61,8 porque o mercado faz a seguinte situação. O mercado vem até o 79. Muitas das vezes o mercado faz o seguinte, ó, principalmente o pessoal que usa gatilho de candle, tá? O mercado vem até o 79, às vezes deixa um pavio no 79 e fecha no 61,8 gatilho. Daí o pessoal fala 61,8, mas o mercado foi lá no 79, pegou o 79 e veio fechar o gatilho, às vezes, no 61,8. Só que do 61,8 para o 79, você economiza bons pontos, entendeu? Então, principalmente se você pegar um índice, às vezes. Vamos lá, vamos tentar achar um exemplo no 15 aqui, em que ele pegou o 79. Aqui tem um exemplo clássico, ó, quando ele virou aqui, ó. Quando ele virou essa estruturazinha para baixo. Ó, virou a estrutura para baixo, a do 15. O que que a gente faz? Marca o bloco. Ó, marcou o bloco vendedor. Então você tem um bloco. Daí você vai puxar a tua ferramenta de fibra. Ó, do topo para o fundo. Ó, topinho até o fundinho.
Aqui. O mercado foi lá dentro do bloco, no 79. Aqui o 79. Deixa eu colocar a flechinha nele aqui, ó. Ó, 79 aqui. Ele foi lá exatamente no 79 e veio fechando. Então, o que que o pessoal faz às vezes? O pessoal fala, não, eu vou entrar no 61,8, mas ele dá o gatilho, ele começa o gatilho no 79, daí ele fecha às vezes no 61,8. Só que do 61,8 para o 79 são, ó, 202,630 para 202,985 ou 203. São praticamente 400 pontos, entendeu? Então, o 79 ele ajuda você a adiantar o trade um pouco. Então, geralmente o mercado vai fazer isso. Ele vai, puxa para baixo. Nesse caso, você marca teu bloco, marca o fibo. Se o 79 bateu dentro do bloco, já fica esperto, porque geralmente ele vai dar o trade aqui no 79. Então, é para isso que vocês vão usar a faixa do 79. Ela vai ajudar muito vocês nessa situação, tá? Vamos tentar achar um outro exemplo aqui, em que ele respeitou mais ou menos a faixa do 79. Aqui virou, não. Deixa eu achar algum. Aqui, ó. Aqui provavelmente ele deu 79 também, ó. Vamos lá, ó. O mercado abriu para cima, abriu a estrutura, vou colocar em verdinho. Ó, o mercado subiu, abriu a estrutura aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, certo? Abriu a estrutura. Vamos puxar o fio lá. 0 para cima e o 100 para baixo. Olha lá, bloco 79, bateu no bloco 79 e subiu. Então, muito importante esse 79. A partir de amanhã ou hoje, quem treina Forex, Bitcoin, podem usar o nível do 79, tá? Então, ou 76,8, igual a Valda falou, vai dar pouca diferença, tá? Eu gosto de colocar o 79, mas pode ser também 76,8, vai dar a mínima diferença, tá? Então, todos colocando aí nível de 70,50 e 79. Eu gosto de 79, eu deixo o 70 também, mas o melhor dos casos é o 79, tá, pessoal? Então, comecem a usar a região do 79, que vai dar muito trade nessa região de FIBA. Até tem gente que já usa, eu já falei também isso há muito tempo no TC, já do 79, mas tem gente que acaba não usando, então é bom usar, tá? Vamos lá, outro caso. Aqui, onde o mercado abriu para baixo. Ó, o mercado veio, perdeu a estrutura. Vamos puxar FIBO. A cachorrada tá no veneno, hein? Aqui, e vamos puxar bem certinho aqui em cima. Aqui chegou a passar um pouquinho 79, mas depois fechou abaixo também. Então, também trade. Não é uma ciência exata, né, pessoal? Mas vocês têm que cuidar muito o 79. Passou para cima, voltou, fechou, pode entrar no trade. Aqui só deu um trade no outro dia, na verdade. Fechou o mercado e depois lenhado. Então vamos tentar achar alguns outros casos aqui. Aqui acho que nem chegou no 79, vamos ver. Vamos ver esse caso aqui. Tá do lado errado aqui. Chegou no 79 também. Meu, cara, aqui não tá alinhando aí. Foi lá, 70,50, 79, quase tocou na região de 79 e veio para baixo.
Então, comecem a usar o 79, pessoal. É um nível muito importante para que vocês tentem pegar trade em qualquer ativo, tá, pessoal? Não é só no índice. No dólar funciona também. Funciona em vários ativos. Bitcoin, dólar, índice. Mas como eu falei para vocês, não é simplesmente vocês pegar e traçar o FIBO, puxar o FIBO. Primeira coisa, vocês vão ter que identificar a pernada do movimento, tá? Então, pô, deu pernada o movimento? O movimento deu uma pernada. Fez isso aqui, ó. Abriu a estrutura? Abriu. Daí o que vocês vão fazer? A partir do topo que ele formou, vocês vão puxar a FIBO e vocês só vão pensar em compra, como a gente já falou nas outras aulas, abaixo dos 50. Aonde? Lá perto dos 79, aonde vai estar o bloco, geralmente, do ativo, tá? Então, geralmente vai estar isso aqui, ó. Beleza? Então, é isso que vocês vão ver. Agora, outro ponto que vocês vão ter que cuidar. Mesmo com o fibo traçado, tem o ponto da liquidez. Para vocês usar o 79, primeira coisa, um exemplo aqui. Se eu pegar essa estrutura do 15 aqui que abriu, peguei a estrutura do 15, identifiquei que tem uma pequena virada aqui e vou lá traçar o fibo. Puxei o fibo aqui, tá? Ah, beleza, tem o bloquinho aqui. Vamos tirar esse bloco grande daqui. Tem um bloco aqui. Oh, o Júlio falou que se chegar no 79 é trade. Daí o mercado vem aqui e o cara tenta comprar no 79. Só que ele esqueceu de um detalhe. A aula passada. O que que tem aqui que atrapalha o 79? Vamos ver se alguém descobre. Ah, o Alisson ali, ó. O Alisson tá ligado já, né? Quando tem liquidez para pegar, esquece o 79, tá? Ó, se tem liquidez para o mercado buscar, pode esquecer o FIBO. Não adianta usar o FIBO se você identificou que tem liquidez no fundo. Se esse fundo tivesse aqui, ó, se esse palito tivesse um pouco mais baixo, aqui, ó, montei o candle aqui. Se esse palito tivesse mais baixo que o anterior, ok, você podia usar o 79. Daí você ia traçar a tua região aqui. E quando chega no 79, você pensa o quê? Pô, a liquidez está limpa já, não tem problema nenhum, então beleza. 1-0 para. Tem um ponto bom. Tem o bloco, 2,2. A hora que chegar no 79, eu vou dar-lhe pau e vou comprar. Pô, cenário perfeito daí. Entendeu? Mas o problema é que nesse caso você não pode usar. Por quê? Porque o mercado deixou a liquidez aqui ainda. Como vai fazer nesse caso daí? Você pode deixar o FIBO ali, beleza? Pode deixar. Só que você vai ter que esperar o mercado vir aqui embaixo, limpar a liquidez e voltar fechando acima do suporte. Entrada de risco. Quando ele fechar o candle para cima do suporte, você vai entrar na operação com o candle fechado com o corpo, tá? O candle precisa ser fechado com o corpo. Fechou, você pode entrar na operação, tá? E o stop abaixo do candle. Vamos supor que era esse cenário aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse um falso rompimento. Para entrada nessa operação, você tem que entrar aqui, daí, ó, com o candle fechado e o stop aqui em cima do candle. Então, o falso rompimento, para você não tentar adivinhar ele, você vai esperar o quê? Ele romper, voltou, fechou,
entra com o candle fechado e o stop acima, tá? Nesse cenário. Então, recapitulando, pessoal, 79, nível muito bom para usar, desde que não tenha liquidez. Se você identificou a liquidez, essa regra é de ouro, tá? Porque tem muita gente que traça aqui, vai entrar no 79, só que daí ele faz isso aqui, ó. Puf, estopa o cara. Daí o cara pensa, porra, não funciona a fibra. Não é que o nível não funciona. É que você vacilou e não identificou a liquidez. Então, primeira coisa, não adianta usar isolado. Por isso que eu falo, fibra é uma ferramenta. Não dá para usar isolado. Você vai ter que identificar tudo que está acontecendo para daí usar o tal do fibro. Beleza? Até aí, tudo certo, pessoal? Pegaram essa visãozinha aí de identificar a liquidez antes de entrar na operação? Quando não tem liquidez, cara, ele dá muito trade bom no 79. Vamos lá, vamos. Ó, aqui não tinha liquidez já porque esse pavio fechou acima. Ó. Tá vendo? Ó, aqui já tinha capturado a liquidez, ó. Esse cara já tinha capturado a liquidez aqui. Então, quando ele montou aqui para baixo, a operação aqui era perfeita. Tá vendo? Por quê? Porque ele já tinha capturado essa liquidez, ó. Ele já tinha lavado aqui, varrido a galera, foi para baixo, voltou para cima e deu o trade. Depois que deu o trade, ele voltou e raspou mais uma vez. E daí voltou para baixo. Mas aqui você já tinha pego daí, ó, alguns pontinhos, tá? Então, sempre que você vai usar o Fibo, desde que não tenha liquidez. Beleza? Então, esse essa são as regrinhas do Fibo. Vamos lá, vamos ver outro cenário aqui. Aqui era um caso que tinha liquidez, não dava para usar. Ó, aqui ainda estava aberta a liquidez. Não dava para usar ainda, com liquidez aberta. E ele nem pegou ainda, pegou depois, acho. Aqui não era. Vamos ver um cenário que não tinha mais liquidez aqui. Aqui já tinha rasgado a liquidez, ó, quando veio para baixo, para pegar um trade menorzinho. Vamos lá. Veio para baixo, não tinha mais liquidez, estava limpa. E, ó, o 79 deu um tradezinho até no suporte, não foi até embaixo. Então, se o cara protegeu no 0 a 0, ele tirou no 0 a 0. Mas nisso pagou dos 670 até os 186,090. É, dava um tradezinho de uns. O estoque era barato para pegar um trade de. Pode ser que pagou um 2 para 1 ali. Não é ruim. Vamos ver um outro caso aqui. Ó, aqui já tinha limpo também a liquidez, mas aqui não tinha essa estrutura aqui. Tá, não vou usar isso aqui porque não é uma estrutura tão boa aqui, depois que perdeu essa região aqui de base. Vamos achar umas mais limpas aqui, para não confundir muito vocês também. Senão acaba fazendo muita confusão. Aqui tinha liquidez, não dava. Deixa eu ver. É, tinha até limpo já. Esse aqui já estava para baixo desse aqui. Dava, esse aqui dava para usar. Aqui, ó, quando rompeu para cima, ó, rompeu. Esse pavio aqui já tinha pego de baixo, beleza? E esse aqui, vamos ver. Não, muito igual. Não dava também.
Aqui a chance era ter estopado. Não estopou, mas não era legal para usar. Esse palito tinha que estar um pouco mais baixo. Sempre vai ter que olhar minucioso, tá, pessoal? Tem que ser minucioso no olhar, porque às vezes passa qualquer coisinha batida e você vira liquidez ali. Aqui já dava. Aqui dava. Ó, olhando tudo pelo 15, no 5 dá mais, tá? Ó, bloco. É que o 15 tira bastante o ruído, tá, pessoal? Se vocês começar a olhar o 15, daí vão entrar pelo 5, vai tirar bastante o ruído, tá? Ó, aqui ele desceu, já não tinha liquidez mais, estava limpa. Vamos lá. E ó, 79 e veio para baixo. Então, o que que o mercado faz daí? Ó? Ele abre a estrutura, vem para cima, pega o bloco e vem para baixo. Sempre vocês. Primordial isso, pessoal. Viu que tem ponto de liquidez, não entra no 79, tá? Então, esse é o primeiro passo que vocês têm que ter. Viu que tem liquidez, não entra no 79. Vamos ver o 5 aqui. Ver uma estrutura melhor aqui no 5. Que caiu aqui, rompeu, deu falso rompimento. Aqui deu a primeira venda, depois ele veio aqui, fez o falso rompimento e deu a outra, tá? Vamos ver aqui nesse ponto. Aqui tinha limpa a liquidez. É, tinha, mas o trade demorou para vir aqui também, né? E também não ia conseguir pegar no dia. Ele deu o trade aqui 3 dias depois. Eu nem ia conseguir pegar porque você não ia dormir comprado aqui. Então não adianta também. Tem que ser no dia o trade. Vamos ver aqui. Esse aqui abriu uma estrutura aqui, ó, no sim. O mercado abriu aqui, abriu a estrutura aqui. Esse aqui é o fundo principal. É, mas aqui ele chegou a dar o falso rompimento, daí. Por quê? Porque ele tinha liquidez também, ó. Ó, não dava para usar. Olha, abriu a estrutura. Tem casos que não. Tem que ficar muito esperto com a liquidez, pessoal. O cara tem que ficar. Por isso que o cara tem que ficar vendo candle a candle. Ó, aqui tinha liquidez. Ó. Daí o que você espera? Quando você percebe a liquidez, traça o fibo, mas espera o falso rompimento. Ó. Vamos lá. Ó, traçamos o fibo. Ele foi lá, coletou a liquidez, veio para cima, fechou o candle, daí você entra no trade. Toda vez que você percebe liquidez, não adianta entrar antes no trade, pessoal. O mercado corre atrás de liquidez, tá? O mercado corre atrás de liquidez. Ele precisa da liquidez para se movimentar. Então, muita gente usa stop aqui, daí. Aí o cara entra no trade aqui no suporte, ele estopa e faz o movimento. Daí a pessoa pensa, puta merda, cara, só foi me estopar e andou. Mas só foi te estopar porque você não percebeu a liquidez, tá? E mesmo a gente cuidando, pessoal, às vezes cai na liquidez também, tá? Às vezes passa alguma coisa batida, é muito minucioso o trabalho e você acaba caindo na liquidez. Vamos tentar achar algum outro cenário aqui. Bom, aqui ainda tinha deixado aberta a liquidez, depois roeu. Aqui a gente já viu. Agora, se for pegando microestrutura, tá? Pegando microestrutura de baixa, coisa que eu não gosto daí de ficar pegando no intraday.
Por que que eu não gosto, pessoal, de ficar pegando essas microestruturas? Tipo, tá acontecendo essa queda agora. Ele apresenta microestruturas, tá? Para o cara até tentar vender. Mas a chance de o mercado sair roendo liquidez para cima é muito grande, ainda mais dentro de um suporte comprador, né? Então, quando a gente está dentro de um suporte maior, eu já não consigo trabalhar vendas, tá? Talvez seja um erro meu. Eu teria que ser um robô, talvez, para tentar agir dessa forma. Mas existe trade também, tá? Vamos ver aqui se tinha limpa a liquidez. Não, aqui estava aqui, ó, aqui tem liquidez para cima. Muitos trades eu até vejo alguma possibilidade, mas eu não faço. Por quê? Porque eu vejo liquidez, ó. Tipo esse caso, ó. Ele deixou a liquidez aqui. Daí o cara puxa o fibo da pernadinha, puxa o fibo aqui e pensa assim, puta merda, eu vou vender no 79. Beleza, ele foi no 79 e segurou. Mas ele em nenhum momento roeu a liquidez em cima. Então, tem trade que a gente até vê, assim, pô, pode acontecer esse trade, mas, cara, como que eu vou entrar nesse trade o mercado na área de compra e ainda sem roer liquidez? Acontece às vezes, né, pessoal? Mas a chance de dar errado é muito maior, entendeu? Então, eu acabo não fazendo trades assim, tá? Então, eu sou mais seletivo. Precisa ter ruído a liquidez, precisa estar limpo o cenário para tentar um trade, tá? Precisa estar bem limpo o cenário para tentar um trade. Então, muitas das vezes, essa semana ou semana passada, eu até vi algumas oportunidades que poderia ter dado venda, mas, cara, muitas com liquidez para cima, deixando. Muita liquidez para cima, deixando. Esse aqui eu até tentei ontem, né? Esse trade aqui a gente pegou ontem e eu saí no 0 a 0. Daí por quê? Porque, cara, para mim não é uma região de venda. A gente vendeu aqui, ó. Acho que eu peguei esse cenário aqui, ó. Ele tinha feito uma microestrutura de baixa aqui. Eu peguei alguma coisa aqui, ou nessa microestrutura de baixo, talvez. Acho que eu peguei essa microestrutura de baixo, a gente vendeu ele, fez esse trade aqui, se eu não me engano. Eu vendi, ele desceu, ele subiu, me tirou no 0 a 0 e depois ele caiu o dia inteiro. Então, difícil também, mas por que também, pessoal? Por que que eu protejo também o trade? Porque olha isso aqui aberto. Muita liquidez aberta. É um trade muito perigoso para a gente fazer, entendeu? Porque a qualquer momento o mercado podia vir aqui, ó, e dar um estouro para cima e pegar toda essa liquidez. E depois tentar desenhar um movimento. Então, o pessoal até me pediu semana passada, Júlio, mas está caindo, cara, você não está vendo uma venda? Eu disse, cara, eu estou vendo a venda, mas eu não consigo pegar ela. Porque ela vai deixando muito ponto de liquidez para cima. E o problema maior é o seguinte, ela vai deixando pontos de liquidez para cima e numa zona compradora já. Então, querendo ou não, a gente está dentro de uma região compradora. É muito difícil trabalhar uma venda nessa região. Então eu estou quieto esperando que, se eu estou em uma zona compradora, eu preciso ver o mercado virar para alta. Então o que que eu vou esperar agora? Eu estou esperando a virada. Estou com o meu fibo na cabeça aqui, eu já não uso ele na tela, tá? Por quê? Porque a gente já sabe mais ou menos aonde que é os pontos. Então, o que que eu sei? Eu sei que tem a região de 79, mas tem a liquidez. Eu não posso comprar antes. Ah, Júlio, se o mercado parar aqui, cara, amanhã, se ele só der uma batida aqui e subir, cara, paciência, o que que eu vou fazer? Vou ficar fora, não tenho como comprar isso aqui com essa liquidez aberta. Porque em algum momento o mercado pode fazer isso aqui ainda. Ele pode vir aqui, pode subir, vai lá, busca uma região vendedora e talvez você pegue a venda para pegar essa liquidez. Então, não fiquem na FOMA. Eu sei que dá FOMA às vezes. Eu também fico com vontade de clicar. Pô, imagine, cara, o mercado chegar aqui na região do bloco no 79 e você fica com o dedo coçando para clicar. Mas você não pode clicar enquanto tiver liquidez aberta, tá? Por quê? Porque quem não identifica a liquidez geralmente vira liquidez, tá? E a gente vira liquidez às vezes. Eu viro também. Semana passada eu virei liquidez. Por quê? Porque eu tentava pegar bloco de 5 minutos e
Ele não dava, não virava. Eu tentei pegar todas essas viradas aqui, ó. Todas, todas. Todas as viradas possíveis dos 5 eu tentei pegar nos 60. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu voltar para a região. Aqui era o bloco. Vou traçar ele aqui, ó. E a gente vai passar lá para os 5 daí. Ó, quero 60. Deixa eu deixar até ele maior aqui. Agora vamos pular lá para os 5. Ó, aqui eu estava tentando pegar essa virada aqui, ó. Primeiro, acho que foi o primeiro trade que eu comecei a levar stop. E ele estava limpo o cenário. Ó, aqui tinha um fundinho que tinha consumido a liquidez. Aqui já tinha consumido a liquidez. Aí eu vi a microestrutura, pensei, pô, beleza, candle bonito aqui, entrou um candle de força. A hora que ele voltar aqui no candle, eu entro aqui com stop abaixo, primeiro stop. Já comecei aqui. Daí depois aqui ele abriu uma outra estruturazinha. Entrei no trade, stop. Depois aqui ele fez mais uma virada. Entro no trade, stop. Cara, cansei de levar stop semana passada e pegando estrutura certa ainda, não estava pegando estrutura errada. Tava num bloco dos 60, tava tentando pegar a estrutura e ele não ia, não ia, não ia. Até que eu pensei, cara, tem alguma coisa errada. O mercado tá diferente, não é normal ficar levando stop assim com a estrutura certa. Então, daí o que que você faz? Percebeu que tem uma anomalia no mercado? Cara, tira o pé. Tira o pé porque não tá pro teu operacional. Então, levou stop dentro do teu operacional operando certo, tem alguma coisa muito errada acontecendo, entendeu? Então, o mercado não está respeitando e às vezes o mercado vai fazer isso porque nem todo operacional é 100%, todo operacional tem falha. O que você vai ter que saber? Identificar os momentos em que o mercado começa a falhar teu sistema para você não ficar brigando muito. Então, eu tomei stop um dia, 2 dias. Tomei stop o terceiro dia. Eu já estava baixando a quantidade de stop. Acho que o primeiro dia eu estava usando. Eu comecei a usar. Se eu tomar 3 stop, eu paro. No segundo, se eu tomar 2 stop, eu paro. No terceiro dia, também 2 stop, paro. Eu já fui diminuindo a quantidade de stop. Por quê? Porque não adianta eu ficar brigando. Daí, pô, daí tomei 3 dias de stop. Eu disse, não, cara, tem alguma coisa errada. Vou ter que parar. Tem que tirar o pé e esperar realmente o mercado virar e me mostrar que está respeitando o operacional. E até hoje, ele não está respeitando, pessoal. Ele não está respeitando. Hoje fez a primeira virada no 15, fez a primeira viradinha no 15. Eu até tentei brincar um pouco ali, tentei pegar uma venda, estopou. Daí tentei comprar aqui, ó, até pagou o stop. A gente comprou aqui nessa base, pagou o stop, foi até aqui em cima, soltou, sobrou 200 pontos. Daí tentei vender, ele me arrancou os 200 pontos. Mas não era trade bom, entendeu? Eu estava tentando pegar aqui a região do falso, tentando fazer fazer porcaria aqui no meio desse range, entendeu? Não, eu falei, pessoal, tudo trade nota 4 aí, tá? Pra gente tentar juntar pelo menos uns 500 pontos no dia, mas nem isso conseguimos. Sair no 0 a 0 ainda. Por quê? Porque é região ruim de trade, não adianta realmente brigar com o mercado quando tá assim, tá? Do FIBO, beleza, pessoal? Agora eu vou ensinar vocês um esqueminha dos falsos rompimentos, tá? Tudo beleza do FIBO aí? Deu para Deu para pegar mais ou menos a visão? Se quiserem abrir o microfone para tirar alguma dúvida, podem abrir, pode, pode tirar as dúvidas. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos para o falso rompimento. Falso rompimento tem um esqueminha aqui, tá? Quando você percebe os falsos rompimentos, geralmente vão dar em 3 situações. Vou puxar até o gráfico de 4 horas, do 15 minutos aqui, tá? Vamos marcar o range do 15 minutos aqui. A gente vai marcar o range principal, que é do 15 minutos atual, tá?
pegar meu estudo aqui. Qual é o range do 15 minutos atual aqui? Já vamos fazer o estudo para amanhã aqui. Aonde deu início a última pernada de baixa? Ó. Aonde rompeu o último fundo? Foi aqui, certo? Ó, aqui iniciou o movimento, veio e rompeu para baixo. Vou usar esse ponto aqui porque ele abriu aqui já, na verdade. Aqui ele começou a abrir. Então eu tenho que usar esse topo aqui. Aqui ele começou a abrir, aqui também abriu uma continuidade, então esse aqui é o topo do 15 principal. Topo do 15 e fundo do 15 que ele deu uma primeira virada, porém com liquidez para baixo. Só que quando a gente identifica a liquidez, a gente tenta pegar o falso rompimento, tá? Qual é a maneira correta de pegar o falso rompimento? Eu vou ensinar para vocês a maneira correta e a maneira Superman, tá? A maneira Superman é você tentar pegar no peito o falso rompimento. Dá certo também, mas tem que cuidar com a volatilidade do mercado. Quando o mercado está muito volátil, não tentem fazer. Se você perceber que o mercado está dando candles de 500 pontos no dia, é mais difícil você pegar no peito o falso rompimento. Falso rompimento bom é quando o mercado está mais calmo, tá? Mas assim, ó, o mercado veio para baixo, pegou a liquidez, tá? Maneira certa de entrar no falso rompimento. A maneira certa é a seguinte: o mercado vem aqui, cata a liquidez e fecha acima. De novo acima do suporte. Essa é a maneira correta, tá? A maneira correta de pegar o falso rompimento. Daí o que você vai fazer? Vai entrar com a vela fechada, o corpo tem que estar fechado, o corpo tem que estar acima aqui. Vamos colocar em outra cor. Ó, ficou claro aqui. Deixa eu deixar mais escurinho aqui. Pode ser um martelo, pode ser qualquer candle. Desde que o corpo feche acima do suporte de novo. Daí o que você vai fazer? Você vai entrar aqui na operação do falso rompimento e teu stop vai ser para baixo. Essa é a maneira correta, tá? De entrar no trade. Vou tirar essa escrita aqui. Aqui, ó. Entrada em cima, stop embaixo. Certo? Teu alvo para cima. Para cima onde, Júlio? Se você está dentro do range do 15 minutos, tradando ainda contra a tendência, o que você vai marcar? Você vai puxar teu Fibo. Vamos lá, puxar o Fibo. Aqui. Teu primeiro alvo é o 50%, tá? Teu primeiro alvo é o 50%. O que você faz, então? Chega aqui, primeiro alvo aqui. Alguma coisa você tem que descascar aqui. Por quê? Porque o que o mercado pode fazer? Ele pode fazer isso aqui de novo. Bater no 50 e voltar. Por quê? Porque o 50 é preço justo, que a gente chama. Então, às vezes ele não chega lá no prêmio. Ele pode vir só no 50 e voltar. Certo? Então, teu alvo sempre vai ser daí os 50% da pernada. Ah, eu quero só fazer uma parcial e tentar levar o resto. Pode levar, mas ó, se você conseguir pegar esse trade dos 190 a 780 até os 192, 780 é 2.000 pontos, cara. Por que você quer mais que isso num dia? Você nem vai segurar tudo isso, tenho certeza. Eu não vou segurar tudo isso. Eu vou querer no máximo aqui, ó. 1.000 pontos. Pô, tá de bom tamanho você pegar 1.000 pontos. Mas se você quer tentar segurar,
no máximo 50%, tá? E daí como que você vai protegendo o stop? Se você quiser continuar no trade, o mercado tem que estar fazendo a seguinte situação. Ele tem que estar abrindo novas estruturas. Rompeu aqui, fez o pullback e abriu para cima, daí você começa a puxar o teu stop para cá, abaixo dos pullbacks. Por quê? Porque você vai estar protegendo o teu trade nas microestruturas que vão formando. Daí o mercado continuou. Fez um pullbackzinho e abriu uma nova micro. Você já pode subir teu stop aqui, ó. Então você vai subindo conforme o mercado vai abrindo. Não adianta você ir subindo candle por candle, tá? Porque se você sobe candle por candle, o mercado pode só voltar e te tirar. Você vai ter que ir subindo como? Seguindo as estruturas. Como se fosse uma nova entrada no trade. Abriu? Beleza. Abriu outra? Sobe para baixo dela. E assim que você vai subindo stop. Se você quiser continuar no trade. Até onde você pode levar esse teu trade final? No máximo até no 79. No máximo, tá? Então você vai fazer a região do falso rompimento até no máximo os 79. Por quê? Porque aqui já tem os 79 da venda, tá? Então aqui você já tem que cuidar, porque daí o mercado pode chegar aqui, bate aqui no bloco e tenta derrubar de novo. Então, no máximo, estourando o teu alvo é o 79. Estourando. Isso se você segurar o trade. Imagine se ele dá esse trade dos 190 e 800 até os 194. Cara, quem que vai segurar esse trade? Eu não seguro. Para um day trade, segurar 3.000 pontos é muito difícil, hein, pessoal? Tem que ter peito para segurar um trade de 3.000 pontos. Com a mão total, eu não seguro. Eu vou correr no máximo uns 1.000 pontos, talvez com a mão reduzida já, o cara tenta seguir até os 50%. E não precisa mais que isso, né, pessoal? Você já vai estar fazendo um trade aí que você assumiu um stop talvez de 300, 400 pontos, pegar 1.000 pontos, já é mais de 2 para 1 no trade. Isso se for 300, 400 pontos de stop. Então assim vocês vão operar o falso rompimento. Ah, Júlio, se eu quiser a outra maneira de pegar o trade, a outra maneira é assim, ó. A outra maneira é assim, a hora que o mercado vem para baixo, você veste a capa do Superman e entra nele, tá? A hora que ele bateu para baixo o palito, você veste a capa do Superman e pensa assim, é um falso rompimento. Vou entrar aqui achando que é. Eu faço isso aí, tá? Eu entro direto. Mas depende a volatilidade do mercado. Desde janeiro, eu não venho fazendo tantos falsos rompimentos. Por quê? Porque os falsos rompimentos, geralmente, eles estão muito gigantes, entendeu? Então, antes, num falso rompimento que eu entrava aqui, que ele baixava, às vezes, 200 pontos, ele está baixando mais, ele está baixando, às vezes, 600 pontos. Então, se eu entrar aqui e colocar o stop para baixo, ele vai me tirar, tá? Então, eu dei uma parada, por enquanto, no falso rompimento de pegar no peito. Daí, às vezes, eu espero ele fechar para cima e entro, tá? Confirmar a operação. Mas é só pela volatilidade do mercado. A hora que voltar aquele mercado que você pode usar stops aí de 200 pontos, mais ou menos nessa. Quando voltar à normalidade um pouco o mercado, sair um pouco dessa volta, já está melhorando um pouco, daí a gente pode fazer a entrada no peito, tá? Então, e o que que você vai buscar para. Como que você vai entrar no peito? Como que você sabe quantos pontos, Júlio? Eu não sei, tá? Tem uma estimativa. Se for um falso rompimento dos 5 minutos, você vai usar mais ou menos uns 200 pontos para baixo do fundo, a entrada. Ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai entrar, você vai entrar uns 200 pontos para baixo do fundo, ele vai bater, sei lá, o fundo é no 500. Ele vai vir até o 300 aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu puxar mais.
Ele vai vir até o 300, mais ou menos, você vai entrar no trade. E o stop você vai deixar uns 150 pontos para baixo da tua entrada, tá? Você vai entrar no peito aqui, Superman, e o stop uns 150 pontos para baixo. Isso se for nos 5 minutos. No 15 minutos, se for gráfico de 15, você já tem que usar uns 300 pontos para baixo do rompimento. No 500, você vai entrar lá no 200. Ele vai ter que dar uma espetada aqui no 200, mais ou menos. No gráfico de 60 minutos, 4 horas, 500 pontos, mais ou menos, tá? Se você quiser pegar um falso rompimento de 4 horas, é mais ou menos uns 500 pontos o pavio que ele vai fazer. Uma estimativa, tá, pessoal? Uma estimativa. Daí onde você vai escorar stop? Se você entrou um exemplo assim, eu quero pegar o falso rompimento, quero uma ajuda para achar stop aí. Se você fosse pegar um falso rompimento do 15 aqui, onde o teu fundo está no 500 aqui, você ia usar uns 300 para baixo, você tem que achar alguma coisa em gráficos menores para achar o stop, tá? Você vai ter que vir para trás aqui, pega gráfico menor daí, vamos colocar uma seta aqui, ó, e vamos tentar achar alguma coisa aí num minuto aí. O que que tem lá para trás para ajudar a gente? Cadê a seta aqui? Ó, aqui tá aquela região lá. Eu tenho que achar algum pivô, alguma coisa que ajude no trade para esconder o stop. Eu estou num minuto aqui, lá para trás, porque eu estou tentando peitar o falso rompimento. Tem uma estrutura num minuto aqui formada? Tem. Ó, aqui, mais ou menos. Aqui formou uma estrutura e respeitou nesse fundinho. Beleza, então eu achei um fundo importante. Vamos lá ver quantos pontos que ia dar mais ou menos o stop. Vamos voltar para o 15. Olha onde que eu fui buscar o ponto. Ó, beleza? Então, onde que eu ia entrar? Eu ia entrar aqui, ó. Ele estava no 500. Baixamos aqui para pegar no 200 ele. E o meu stop, cara, teria que ser aqui embaixo. Então, eu ia entrar mais ou menos no 200, com o stop ali no 870, tá? Mais ou menos isso aqui. Você ia estar pagando nesse falso rompimento aqui 200, vai pagar 400 pontos de stop quase. Mais teu alvo para cima. Ou então, se você não quiser entrar no peito, você aguarda aqui. Você aguarda ele fechar para cima. O que pode acontecer é o seguinte: ele pode vir aqui, colocar esse palito aqui no 200 e voltar muito rápido para cima. Se você às vezes espera o falso rompimento. Às vezes ele volta fazendo isso aqui, ó. Volta fazendo a seguinte situação. Faz de conta que isso aqui é um candle. Só que daí você, como você vai entrar aqui com o stop aqui? Às vezes não dá, entendeu? Pô, daí você vai pagar. E tem várias vezes que ele faz isso, para deixar todo mundo fora mesmo. Ele vai ali e te deixa daí 800, 1000 pontos de stop, daí não tem o que fazer. Daí a outra situação qual que é? Se ele fizer, se você tenta pegar, não conseguiu pegar o falso rompimento, de jeito nenhum. De jeito nenhum você conseguiu pegar o falso rompimento. Você tentou, não quer entrar no peito, Superman, você quer esperar o candle fechar. O candle fechou, mas o stop ficou gigante. Ô, Júlio, o stop tá gigante demais, cara. Eu teria que usar aí 800 pontos de stop. A outra alternativa qual que é? Daí o mercado vai andar. O mercado às vezes faz isso aqui, Leo. Ele vem para cima, vem um pouquinho para cima e volta a fazer um testezinho aqui, ó.
Quando ele fizer esse teste aqui na linha do falso rompimento e voltar para cima, daí você tenta pegar aqui com o stop aqui, ó, já embaixo do suporte. Daí você pode tentar usar aqui, tá? Ó, ele voltou, fez o teste, você não conseguiu pegar, mas ele fez a recusa aqui. Daí você pode entrar no trade aqui com o stop aqui, ó, já abaixo da linha. Porque muitas vezes ele faz isso aqui, ó. Ele faz o início da movimentação e volta a fazer o teste para daí ir, tá? Vamos tentar achar um exemplo clássico aqui. Vamos tentar achar um exemplo de falso rompimento em que ele fez esse teste aqui. Vamos buscar para trás aqui. Falso, testou. Mas aqui não é um falso bem falso. Tem que ser um falso mais bonito. Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui. Não ficou tão bonito esse. Esse aqui tá mais bonito. Só que não pagou no dia, tá? Mas vamos lá, ele voltou a testar. Vamos supor que isso aqui é um falso rompimento. Ó, esse aqui é um exemplo bem clássico em que ele fez um falso rompimento e ele voltou muito rápido, tá? Voltou muito rápido. Se ele fez o falso, e pior que você teria que entrar aqui daí, ó. Só que daí você não quer entrar aqui com o stop aqui, ó. Até porque nem ia dar horário para ele pagar no dia, tá? Mas vou citar esse exemplo porque a movimentação fez depois. Então você não quer pegar o trade aqui daí, ó, porque ele rodou muito já. Você perdeu o falso, entendeu? Nesse caso. Você perdeu o falso aqui. Daí o que que você faz? No teste, ó, quando ele volta a testar, você tenta pegar ele aqui com o stop acima. Daí no testezinho, você tenta pegar com o stop acima. Geralmente ele faz isso, tá? Ele faz um testezinho para o cara tentar repor os lotes dele e você pegar o trade. Vamos ver se a gente acha mais um aqui. Esse aqui ficou longe. Ó, o falso chegou a dar, mas olha como se você não pega às vezes no peito falso, ele te deixa fora. Ó, olha, ele fez o falso, olha que fechou o candle. Mas aqui ele nem chegou perto ainda. Ele teria que voltar aqui daí para fazer o teste. Não chegou aqui. Então esse era um trade já mais arriscado, não dá. Aqui deu. Ó, o falso. Ó, o falso, e você entraria aqui, ó. O certo. Você teria que entrar aqui no fechamento do candle com o stop acima. Só que ele ia dar também, ó, do 255, 191, 270 até 192,100, ó, 1.000 pontos. 1.000 pontos, cara, candle fechado. Daí o que que você faz? Pô, eu não vou pagar 1.000 pontos de stop, entendeu? O que que eu vou fazer? Vou esperar ele testar aqui de novo. Testou e voltou para baixo, pega já com o stop para baixo. Ou se ele estiver pertinho aqui, você pode até deixar o stop acima do candle, mas pega o teste daí, tá? Então, não conseguiu pegar o falso, tenta pegar o teste do falso. Geralmente vai dar certo, tá? Às vezes eu não consigo pegar também o falso. Tento pegar, às vezes, o teste. Ele vai fazer isso aqui daí, ó. Ele vai fazer essa movimentação. Veio aqui, suporte, rompeu para baixo, você não conseguiu pegar. Ele vem fazer o teste aqui. Daí você tenta pegar no teste. Então, nessa situação, eu aconselho vocês querem fazer o falso rompimento, não pega no peito no começo, pessoal. Primeiro, comecem pegando teste ou quando o candle fechar. Por quê? Para que vocês vão entendendo a dinâmica do falso rompimento, tá?
Então, é mais seguro vocês pegar ele quando fechar o candle ou no teste aqui da linha. Aqui é mais difícil de vocês pegar. Por quê? Porque dá medo. Claro que dá medo. Imagina, o mercado tá subindo aqui, rompeu, e daí você pensa assim, puta merda, cara, como que eu vou vender aí, cara, com esse mercado rompendo? Mas com o tempo vocês vão pegando a malandragem, porque vocês vão ver que funciona tanto o falso rompimento que 80% das vezes ele vai te pagar, entendeu? Então, 80% das vezes, se ele vai te pagar, vale a pena você entrar quando ele espetar para cima ou espetar para baixo, entendeu? Vai dar errado também. Só que daí o que que você faz? Vai acionar teu stop. Não pode rezar. Estopou o teu falso rompimento, cara, você tem que pular fora, porque daí o mercado pode seguir subindo. Não pode ficar tentando consertar a operação, tá? Estopou, estopou. Parte para a próxima. Entendido isso, pessoal? Tudo certo em relação ao falso também? Então, para vocês começarem, não tentem matar no peito ainda. Entrem a partir do momento em que o preço fechou acima do suporte ou abaixo da resistência, tá? Ou abaixo da resistência. Com o tempo, vocês vão vendo. Eu também no começo só fazia assim. Quando eu comecei a operar falso rompimento, eu só entrava assim também. Ah, beleza. Fecha fora, fecha dentro. Aí eu fecha fora, fecha dentro. Tá, ó, fechou fora, veio para fora, fechou para dentro, entra no trade, stop acima. Só que daí eu comecei a ver que ele funcionava tanto que eu disse, eu vou tentar já, na hora que ele espetar para cima, eu já vou entrar contra. E eu comecei a fazer isso e começou a dar certo. E meu stop barateava. Porque daí eu usava stop de 200 pontos, 150 pontos. Então eu comecei a fazer direto isso. Ah, rompeu para cima, uau! Já tento cair no trade, tá? Mas isso, às vezes, fazer uns replayzinho para perder o medo. Eu fiz bastante replay, fazia uns replay à noite, porque eu tinha medo também de fazer isso. Tem até hoje. Pô, um falso rompimento, o mercado tá subindo, cara, que nem um louco. Aí rompe ali, você diz, cara, como que eu vou vender conta? Não, tem que vender, tem que vender. Aí você entra vendido. Até perder o medo de fazer. Quando você perde o medo, daí fica legal a operação, cara. Quando você vê que você entrou no falso rompimento, te pegou no palito ali, começa a descer, meu Deus, cara, é a coisa mais linda do mundo nas operações assim. Isso aí tudo certo, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre FIBO e falsos rompimentos? Tudo ok? Dúvida, Eduardo? Tudo ok? Beleza, pessoal. Acho que o Álvaro está aqui. Acho que acabamos, pessoal. Hoje era falar sobre Tudo certo. sobre FIBO e falso rompimento. Acho que o Álvaro está aí para trocar uma palavrinha com vocês também. Deixa eu ver se o Álvaro está aí. Tá na área, Álvaro? Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu ver se o Álvaro vai entrar aqui. Valda, tudo certo, colocar em prática. Valda, faz assim, ó. Se vocês quiserem colocar em prática, porque assim, eu sei que dá um pouco de medo o falso rompimento, mas a gente sabe o quê? A maioria dos falsos rompimentos falham, entendeu? Então, o que que eu fiz no começo para perder esse medo? Primeira coisa que eu fiz, eu fui pro replay. Então, eu puxava à noite uns gráficos ali, gráficos aleatórios, escolhia gráfico que eu não sabia o dia e deixava rodando o gráfico. Segundo ponto, se você opera com uma mão, um exemplo assim, eu opero com uma mão de 10 contratos, mas eu quero colocar em prática aí esse falso rompimento. Cara, baixa para um, só para você testar o falso rompimento, tá? Então, não faz com a tua mão normal, até você pegar o jeito do falso rompimento, baixa a tua mão. Baixa a mão e vai testando. Vou aqui brincar com um contratinho, mas vou na real para dar aquele sentimento de conta real, entendeu? Então, vai com um contrato e começa a testar. Depois que você pegar o jeito ali de puta merda, gostei pra caramba disso aqui, vai pra tua mão normal e dá-lhe pau em falso rompimento, tá?
Só que os melhores falsos rompimentos, pessoal, é só em máxima e mínima. Meio de gráfico não, tá, pessoal? Vocês só vão trabalhar em máximas e mínimas das pernadas. Pode ser pernada do 5, pode ser pernada do 15, pode ser pernada do 60. Mas em máximas e mínimas. Não caiam em falso rompimento aqui, assim, ó. Um exemplo aqui, ó. Tô no meio do gráfico aqui. Tô na metade do gráfico e deu um falso rompimento? Não, pessoal, isso aqui não, tá? Vocês vão trabalhar falso rompimento em regiões de máximas e mínimas. Só isso, tá? Máxima e mínima, máxima e mínima. Pode ser do 5, pode ser do 15, pode ser do 60. Ah, Júlio, o gráfico está consolidado aqui no meio, cara, e moendo, moendo, moendo. Cara, não cai em falso rompimento em meio de gráfico, tá? Daí não vai funcionar legal. Pode funcionar um ou outro aí, mas não é bacana, tá? Então, aonde vocês vão usar? Máximas e mínimas. Seja do 15, seja do 5, seja do 60. Não é todo o local do gráfico. Bem importante esse detalhe, tá? Máximas e mínimas das pernadas. Pode ser a favor e pode ser contra a tendência. A favor da tendência é melhor, porque ele é mais rápido, tá? Sempre a favor da tendência, ele vai ser mais rápido depois que dá o falso rompimento. Feito, meus amigos, é isso. O Álvaro está na área aí para trocar uma palavrinha com vocês. Boa. E aí, Júlio? Bom, Álvaro. Tá me ouvindo? Opa, estamos. Boa, maravilha. Que vol, hein, cara, esses últimos dias? Que bom. Que bom. Uma delícia, né? Ai, cara, nossa. Ah, lindo, lindo. Nossa, Aliás, não cara. só esses últimos dias, né? Eu acho que nos últimos meses, talvez. Não, os últimos meses bonitos, só essa semaninha aí que tá difícil o índice, né, cara? Semana passada e essa semana tá um pouquinho mais Qual complicado. de notícia? Oi? Eu digo de notícia, né? Mistura tudo, né? Ah, cara, tá. Por um lado é bom, né? Que traz uma volatilidade, mexe o gráfico, mas é ruim, porque às vezes você está com uma leitura, vem uma notícia aí, até arrebenta no meio e vira todo o mercado do nada, né, cara? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente aí as horas que estão saindo aí as notícias. Às vezes a gente entra no trade e sai a notícia, né, cara? Não tem o que fazer daí, né? É você deixar teu stop no local que tá e beleza. Mas por outro lado, a notícia às vezes também joga o gráfico para alguns pontos importantes para você entrar em operação, entendeu? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Tem tudo isso. Ah, sim, sim, com certeza. Pessoal, prazer aí estar falando com vocês. Eu já conheço a maioria, eu acho que está aqui, né? Tanto, talvez o Janes aí, o Alisson, o Eduardo também, o Pedro. A galerinha que já tá no GL com a gente. Eu tô aqui no TC, tá? Tocando a área tanto private, tanto do GL também, lidando com os clientes. E eu entrei aqui justamente, né? O Júlio também pediu para entrar, para trocar uma palavrinha com vocês, para falar que eu lido direto com o cliente aqui, cara. Então, assim, sempre escutando a história de uma galera que começou no mercado e tudo mais. E eu digo que o acompanhamento no início, ele é muito valioso. Eu já falei para o Júlio, né? Teve N clientes aqui que o Júlio não conhece também, mas que acabaram entrando, cara, na corretora com a gente e tudo mais, o cara operando sozinho, sem acompanhamento, o cara veste a capa de Superman, fala, cara, sou imbatível, e uma hora ou outra o cara acaba batendo na parede, sabe? E o acompanhamento de ter alguém do lado operando junto, hoje a gente faz isso no GL, né? Muito grato aí por todo mundo estar confiando na gente aí, tá rodando com o Júlio, enfim, aqui no TC. Mas quando você tem uma pessoa do seu lado, experiente, que sabe o que está fazendo, né? Igual o Júlio, por exemplo, sou suspeito para falar, né? Conheço o Júlio há mais de 5 anos aí. Mas quando você tem uma pessoa experiente que está do seu lado e está conversando com você, eu já tive relatos de clientes que estavam no GL que falaram a mesma coisa para mim. Pô, Álvaro, só de estar no chat ali conversando com a turma já, para mim já tá ótimo. O cara que não aguentava ficava clicando o dia inteiro, agora, peraí, agora eu tô com mais gente aqui, a gente tá clicando junto, então tá mais tranquilo. Então a gente chegou com o GL, tá, pessoal? Aí quem não conhece, depois me chama.
com essa ideia de de dar um apoio maior aí para os clientes, dar esse acompanhamento do Júlio com todo mundo. E, claro, o Júlio é aquele cara que é skin in the game, pele no jogo. Se for para operar, ele está operando junto ali. Ele fala o que ele está fazendo, diferente de 99,9%, né, Júlio, das pessoas que estão no mercado. Então, e a turma vai junto. Então, assim, é um benefício muito grande, tá? Para os clientes que estão ali dentro. Quem quiser ter acesso, me avisa. A gente está na primeira turma ainda, indo para a segunda. Era para ter fechado essa primeira há um tempinho já, mas vamos fechar já já. E vai ser um prazer contar com vocês, tá? O grupo, o Alisson está aqui também, a turma que está aqui, o Janis também. Eles já sabem como funciona, mas é tudo no WhatsApp para realmente ficar mais fácil a comunicação com os clientes, tá? Então são 3 grupos ali dentro. O GL operacional, o GL chat e o educacional. O educacional, o Júlio vai postar o conteúdo educacional vez ou outra ali para todo mundo ter acesso também. Chat é todo mundo conversando, batendo papo de mercado. E o operacional, só o Guilherme falando tudo que ele está fazendo no mercado, comprando, vendendo, parcial, tudo que ele está fazendo com a própria carteira. E os resultados dizem por si só. A gente sofre às vezes um pouco, mas quem está acompanhando desde o começo, a gente está bem positivo já, tá, pessoal? Como o Álvaro falou, a gente tem 3 grupos ali no WhatsApp, tá? É o educacional, onde eu posto materiais, não só de trade, posto um pouco de psicologia do trade, posto várias coisas que me ajudaram aí no trade, ao desenvolvimento no trade. Essas aulas aqui também que a gente está fazendo também, estou postando lá para o pessoal. Daí a gente tem o chat geral ali, hoje a gente está achando umas 50 e poucas pessoas, né, Álvaro? Então, a gente tem esse chat geral onde o pessoal 60. conversa e aonde eu fico também assim, cara, eu sou bem chato, pessoal. Apesar de, sim, a gente faz trade, tenta trade, mas assim, pô, tem momentos que não tem trade, entendeu? Então, o que que eu fico evitando, pessoal? Eu fico evitando o pessoal em clicar em regiões ruins também. Ah, tem compra aí, Júlio? Putz, não tem, cara, não tem o que fazer aí, infelizmente. Então, eu tento segurar o pessoal para não fazer operação ruim. Tanto que esses dias eu estou segurando mais a onda. Por quê? Porque realmente não tem operação boa. Então, a gente está segurando. Então, ontem a gente não conseguiu fazer nada. Semana passada a gente levou uns stops, mas normal também levar stop. Não, nada que atrapalhe a nossa performance desde o começo. Isso aí, 2 trades a gente recupera esses stops. É normal também, não sou. Eu não vou acertar 100%, né, pessoal? Ninguém acerta 100%. Isso aí a gente vê às vezes na internet o pessoal postando só boleta positiva. Não, cara, eu também fecho negativo. Não existe isso. Ah, só o cara só fechar positivo? Jamais, pessoal. Eu vou passar por fase ruim, vou ter mês negativo também, é normal. A gente está aqui para falar a verdade para vocês, a realidade, tá? Ninguém acerta 100%. O Guilherme é um humano também, ele vai errar também. Às vezes ele vai entrar numa operação errada e às vezes ele vai entrar na operação certa que vai dar stop, mas eu tento filtrar o máximo possível e tentar passar esse acompanhamento para vocês, tá? Então, eu até estou fazendo com o pessoal ali, tipo, eu nem precisava bloquear a minha plataforma, entendeu? Por quê? Porque eu tenho o meu gerenciamento, eu sei respeitar o meu gerenciamento. Mas eu mesmo estou bloqueando a minha plataforma quando eu erro o trade. Ah, errei 2 trades seguidos, cara, estou bloqueando. Por quê? Para que os outros aprendam a. Pô, às vezes a gente vê muito, o pessoal às vezes manda mensagem, Júlio, eu não consigo parar, cara. Eu não consigo parar se eu tomo stop, eu tento recuperar de qualquer jeito. Então, eu bloqueei a minha plataforma, pessoal, para que os outros vejam que eu também estou bloqueando. E eu tento passar para eles isso, cara. Se você errou, você é obrigado a parar. Se você errou 2, 3 operações, você tem que parar, porque senão você vai acabar fazendo mais cagada. Então, eu que não preciso bloquear a minha, estou bloqueando justamente para passar esse ensinamento pro pessoal. Tem que ter a hora de parar. Cara, se você errou, não interessa, cara. Perdeu o dinheiro aquele dia, perdeu. Vamos para a próxima, entendeu? Porque se você não para, a tua curva de performance não vai ser sadia, entendeu? Ela não vai subir, pessoal. Você é obrigado a respeitar um gerenciamento de risco adequado e com o tempo você vai subindo a escadinha. Até mostrei pro pessoal. Tá aqui, ó. Vou até compartilhar de novo aqui a tela. E quando a gente começou o GM, deixa eu puxar a tela A aqui. performance, né? Isso, ó. Deixa eu puxar a tela aqui.
Esse mês eu bati meu all-time high, viu, Júlio? Te acompanhando. Confesso que eu não aguento, apito notificação, eu sigo também. Ah, acho que foi a tela aí, né? Esse aqui, esse Ah, aqui é quando a gente foi. começou o GL, tá? Ó, a gente começou dia 10/2. A gente subiu, tava no ATH, tava no topo histórico aqui. Aí pegamos uma semaninha ruim aí. Semana ruim e sem operações quase. Já tô praticamente 3 dias sem fazer operação. Por quê? Porque o mercado não tá alinhando, tá? Então isso aqui desde que a gente começou o GL. Esse aqui é o meu ano, tá? A minha. Só que não tinha o GL começou depois do mês 2, mas aqui é o meu ano, desde o dia 5/1. Aqui parou um pouco porque eu fui viajar, então eu não fiz trade enquanto estava viajando e depois voltando a subida. E esse aqui é o mês. Infelizmente, a gente também leva stop, né, pessoal? A gente estava no topo do mês, só que eu peguei uma semana ruim, levei bastante stop, só que a gente está com o mês positivo ainda, entendeu? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou controlando para que a gente também não prejudique o restante do mês. E se eu pegar aqui dois trade bons, cara, a gente volta pro topo aqui, entendeu? É 2.000 pontos aqui para Ah, voltar. Então, a gente vai uma coisa passar. legal, Júlio. Ah, Não, pode falar aí, desculpa. Não, então, a gente tem que cuidar com o gerenciamento. Ó, se eu não tenho gerenciamento aqui, pessoal, isso aqui faz um rasgo para baixo, entendeu? Tem gente que faz um rasgo para baixo aqui, vem aqui para baixo e perde o ano. E tem muita gente que faz isso, pessoal, e é isso que eu tento ali acompanhar o pessoal, tá? Então, pô, a gente vai ter fases ruins? Vamos, normal. Isso não tem como fugir disso, entendeu? Só que a gente vai fazer o máximo para sempre gerenciar as fases ruins, tá? Então, a gente vai pegar fases ruins, ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas eu vou segurando o pessoal para que nos momentos ruins a gente tire o pé um pouco, espere o mercado alinhar, e eu já sei quando o mercado começa a ficar ruim para trade. Por quê? Porque, cara, na sinceridade com vocês, não é normal para mim tomar 2, 3 dias de stop seguido, entendeu? Quando acontece isso, cara, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada que não tá encaixando. Aí eu já tiro o pé e, opa, eu vou ter que ver o que que tá acontecendo que não tá encaixando os trades. Aí já tiro o pé, espero o mercado alinhar para depois voltar tudo à normalidade. E é isso aí que eu convido quem não participa a participar do GL. Daí chama o Álvaro, conversa com o Álvaro. Tem gente que está aqui na live que já está dentro do GL. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero todos vocês lá dentro para que a gente faça amizade também, network com o pessoal. Tá bem bacana o grupo lá. Inclusive, a gente tem que marcar o evento, hein, Júlio? De todos os É, assinantes aí. Ficar é aqui em isso São aí. Paulo. É isso aí. Já solto lá a notificação para todo mundo, a gente já define data e tudo mais para esse encontro. Boa. Acho que é isso, Mas, em pessoal. geral, eu queria passar esse recado aí, um pouco puxando a sardinha do Júlio também. Eu acho que o que você falou, Júlio, é importante também, porque muitos clientes que chegaram até mim, antes de começar, queriam entender a forma de operação. Porque antes muita gente, cara, perdia muito para ganhar pouco, sabe? Stop Sim. de, cara, 1.500 pontos, assim, também nunca tinha visto isso. Né? E o legal aqui do GL é que perde pouco e ganha muito, né, cara? Quando eu digo de questão de retorno. É, Stop, vamos colocar 200, 300 pontos. Teve dia que a gente chegou a pegar, cara, 2.000 pontos para fazer a primeira parcial, né? 1.500 teve, pontos, é. 2.000 pontos. Ele pegou aquelas volatilidades boas lá. O que eu vou sempre buscar, pessoal? Uma vez eu tradeava mais curto, tá? Só que o que acontece? Se você treinar mais curto, tem um problema. Você tem que clicar demais, tá? Você tem que fazer muito giro. E isso no final das contas, vai acabar te cansando muito, tá? Então, já faz um tempo, já faz uns 2 anos que eu mudei um pouco o meu operacional. O que que eu faço? No mínimo, a operação tem que pagar aí uns 500, 600 pontos. Pelo menos 2 vezes o teu risco, tá? Então, se eu assumir um stop de 250 pontos, 300 pontos, eu vou tentar buscar pelo menos aí 500, 600 pontos, no mínimo, tá? Então, pelo menos 2 vezes o risco que eu estou assumindo. Então, dessa forma aí, a gente vai fazer operações com mais qualidade. Às vezes a gente vai pegar ali 600, 700 pontos. Tem dia que a gente vai pegar uma operação maior. Tem dia que eu vou entrar na operação, andou. Eu geralmente faço isso, tá? Se a operação andou uns 400, 500 pontos, eu já não pago mais stop. Eu coloco stop na entrada. Então,
Vai acontecer, às vezes, de o trade andar 400, 500 pontos e voltar e tirar na entrada. Vai acontecer muito isso. Mas por quê? Porque às vezes eu estou buscando uma operação maior. Eu até falo, pessoal, quem quiser fazer parcial antes, faça, tá? Quer fazer parcial antes? Com 300 pontos, com 400? Pode fazer. Só que você vai ter que ter um gerenciamento muito mais afiado que o meu, entendeu? A pessoa vai ter que ter um gerenciamento bem melhor do que o meu. Por quê? Porque eu vou estar buscando uma simetria melhor no trade. Então eu vou poder levar mais stop. E essa pessoa que às vezes faz parcial de 300, ela não vai poder levar o mesmo stop que eu. Mas é uma decisão da pessoa e ela vai ter que ter o gerenciamento dela daí, entendeu? Não, eu não vou conseguir cuidar do cara que faz uma parcial mais curta. Mas tem gente que faz isso, entendeu? Então fica a critério da pessoa daí. Eu vou buscar sempre operações com uma simetria maior. É, que nem o Alisson falou, acontece, ó, andar 500 pontos e voltar. Inclusive, acho que ontem aconteceu, não, acho que esses dias aconteceu, andou 500 pontos o trade, cara, e eu tava crente que o trade ia pagar. Eu disse, não, esse trade vai voltar só a fazer um pullback e vai correr para cima. E eu não mexi o stop, eu não coloquei no zero. E ele voltou e me estopou. E acontece, né, pessoal? Fazer o quê? O trade tinha 500 pontos. Eu nem protegi porque eu pensei assim, não, ele vai só fazer um testezinho ali e volta a subir. E o testezinho foi no meu stop. Mas é isso, pessoal, não tem o que fazer, né? Mas eu vou sempre cuidando do pessoal, pego na mão do pessoal, não deixo eles entrar em operação ruim, sendo que o pessoal gosta de clicar bastante, às vezes eles estão clicando ali, eu não tenho o que fazer, mas eu tento segurar bem. Acho que é isso, pessoal. Quem tiver interesse aí, chama o Álvaro para trocar uma ideia com ele. Ó, o James falando ali, ó. Operar junto com o Júlio, a curva de aprendizado é bem maior do que operar sozinho. É. Além de trade, pessoal, eu vou tentar passar todo o meu conhecimento para vocês, tá? Sem esconder nada, pessoal. Vou passar muita coisa para vocês, tá? Não tem por que eu esconder vou operar tal coisa. Tudo que eu aprendi, eu quero passar para vocês. Só que não é da noite pro dia, entendeu? Isso aqui que eu fiz para vocês, essas aulas, é uma amostra do que, do que eu geralmente opero. Não tem como passar tudo em 4 aulas. Quem está acompanhando no GL vai adquirindo cada vez mais esse conhecimento, vai pegando o jeito dos movimentos, vai aprendendo, a gente vai identificando os pontos de liquidez. Tem bastante gente que está evoluindo bastante lá dentro já. Fechado, meus amigos? Quer deixar teu telefone aí, Álvaro? O pessoal já tem? Como que é? Eu vou deixar aqui no chat. Se eu deixar aqui no chat, qualquer coisa tem seu Insta também, né, Júlio? O pessoal pode ir Tem, chamando por lá também. pode me chamar também lá. Pode me chamar no Insta, pode me chamar lá na plataforma também, quem quiser. E daí a gente vai conversando. O Álvaro deixou o telefone dele aí também. Feito, meus amigos. É isso. Um bom descanso a todos. Vamos nessa, esperar que o mercado melhore amanhã para a gente pegar uns 2.000 pontos aí no índice. Valeu? Vamos lá. Tamo junto. Abração. Abração. Valeu, Júlio. Valeu. Até amanhã.